Olá, turmas 802 e 804, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, pessoal, na semana passada foi postado no portal o documento, o arquivo com a atividade diagnóstica. Na verdade, foram dois documentos. Uma atividade diagnóstica com interpretação textual e gramática e um outro documento, um outro arquivo com atividade diagnóstica com produção textual. Vocês fizeram? Dando continuidade à nossa aula, a partir desta semana nós iremos nomear as nossas atividades com numerações. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar as atividades 1 e 2. Além, é claro, também, além da numeração, nós também iremos indicar o conteúdo, o nome do conteúdo. Tudo bem? Essas atividades também já foram postadas no portal, na plataforma. Vamos lá. Atividade 1. Nós temos aqui como título Caracterização do campo jornalístico e relação entre gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Primeira questão. Observe as imagens a seguir. Nós temos aqui a imagem 1. Percebam, o título do veículo, de informação, do meio de comunicação, o título aqui, a manchete, o título principal. Nós temos logo na página a seguir a imagem 2. Percebam também onde eu estou apontando aqui. Percebam os detalhes de cada imagem. E nós temos a imagem 3 também. Observem cada imagem e façam as comparações. Após a observação das imagens, vamos para as questões. As imagens apresentadas referem-se a textos do universo jornalístico. Partindo disso, preencha a tabela a seguir respondendo às questões. Vamos lá. Nós temos aqui na primeira coluna as perguntas. Aqui na segunda coluna vocês irão responder as perguntas que estão aqui na coluna anterior, mas em relação à imagem 1. A seguir, em relação à imagem 2. E aqui também, em relação à imagem 3. Então, a primeira pergunta. A imagem apresentada trata-se de uma reportagem veiculada em um meio digital, de uma página de jornal ou de uma capa de revista? Voltem às imagens e façam suas observações. Qual é o título principal, legenda ou manchete da imagem? Terceira pergunta. Qual é o nome da revista, do jornal e do site ou programa televisivo em que as informações foram apresentadas? Que recursos foram utilizados em cada imagem ou veículo de informação? Observem as imagens, voltem à página anterior para que vocês possam responder a essas perguntas. Qual é a intenção da capa, da página e ou do veículo de informação? Qual foi a intenção? Questão número 2. O que as imagens evidenciadas apresentam em comum? O que essas imagens têm em comum? Elas pertencem ao mesmo universo, ao mesmo contexto? Elas falam sobre o mesmo assunto? O que elas apresentam em comum? Questão número 3. Que outros meios de comunicação poderiam transmitir as mesmas informações veiculadas nos suportes apresentados? Que outros meios de comunicação que você conhece, que outros meios poderiam transmitir as mesmas informações? 4. Com qual veículo de informação você mais se identifica ou apresenta particularmente melhor assimilação do que está sendo transmitido? Justifique a sua resposta. É uma pergunta, de ordem pessoal, Você vai responder aí de acordo com qual veículo de informação que você mais se identifica.
Questão número 5. Dê a sua opinião. Dos veículos de informação apresentados por meio das imagens, qual promove para a sociedade em geral um acesso mais rápido aos fatos noticiados? Explique. Faça outros apontamentos em relação ao veículo de informação mencionado em sua resposta. Tudo bem? Então, essa atividade 1, além da numeração, indicando aqui, atividade 1 também vai estar assim no portal. Nós temos também como conteúdo a habilidade, que será desenvolvida referente à caracterização do campo jornalístico e a relação entre gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital. Observem as imagens, façam as suas comparações, as suas análises e respondam as questões. Tudo bem? Vamos agora para a atividade 2. A atividade 2 refere-se ao conteúdo resumo e resenha. Vamos lá. O que é isso? Resumo. O que é resenha? Diferenças entre resenha crítica e resumo. A resenha crítica e o resumo são bastante comuns no dia a dia de quem estuda, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, em universidades. Esses gêneros textuais marcam presença. Por ser algo tão comum e que nos acompanha por praticamente toda a nossa vida, o esperado era que produzir uma resenha ou um resumo não fosse um problema para a maioria das pessoas. Mas, infelizmente, são corriqueiros os impasses encontrados ao produzir esses textos. Nós temos aqui, logo a seguir, a definição do resumo e a definição da resenha. Façam a leitura, para que vocês possam compreender. Bom, vou explicar aqui de uma forma breve. O resumo é uma síntese de um texto. Quando a professora pede para que você escreva um resumo, ela está pedindo para que você faça uma síntese, para que você possa extrair os fatos mais importantes daquele texto e assim você possa sintetizar as ideias desse texto que ela está sugerindo aí a proposta do resumo. Já a resenha é uma síntese também, é o resumo, só que nós acrescentamos uma análise interpretativa, nós acrescentamos uma avaliação, que pode ser uma avaliação positiva ou negativa, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui na página 2, o resumo caracteriza-se por ser seletivo, objetivo e isento de comentário e julgamento de quem o produz. É uma síntese. Já a resenha crítica obrigatoriamente apresenta análises do resenhista, ou seja, de quem está escrevendo a resenha. Nós temos aqui as questões. A primeira questão, você terá que ler esse texto e depois responder o seguinte: o fragmento acima trata-se de um resumo ou de uma resenha? Justifique a sua resposta. Então, você vai ter que perceber se esse fragmento, esse trecho aqui, é um resumo, ou seja, apenas uma síntese de um texto, ou é uma resenha que, como nós vimos, é uma síntese, mas com uma análise crítica, com uma análise interpretativa, com o olhar do resenhista. Leiam aí o fragmento e tirem suas conclusões. E a questão número 2. Lembre-se de algum livro que tenha lido e escreva um resumo, não é uma resenha, é um resumo, uma síntese, sobre a respectiva obra. Nós temos logo a seguir algumas dicas, para que você possa escrever um bom resumo. Defina seu objetivo com o resumo e trace um plano. Faça a leitura anotando os dados principais. Coloque as anotações do livro em ordem. Escreva uma introdução. Detalhe o enredo. Descreva o maior problema enfrentado pelos personagens. Conte como foi o final. Escreva uma conclusão para o resumo do livro. Revise o que escrever e compare com outros resumos. Não se esqueça de apresentar inicialmente o nome do livro, o autor e a editora. Tudo bem, pessoal?
Então, façam as atividades 1 e 2 desta semana, tá? Façam com capricho, com dedicação e até o nosso próximo encontro.